Estamos em ano de eleição, estamos chegando cada vez mais nas eleições de 2026 e sabemos que é um período em que os investidores ficam de olho no Brasil. Alguns mais otimistas, alguns mais pessimistas e mais preocupados. Situação fiscal é preocupante, taxa de juros alta. Tiago, o que o investidor estrangeiro está fazendo no Brasil nesse momento? Tá saindo. Tirando dinheiro. A gente teve uma saída aí de capital recorde da Bolsa nos últimos dias, na verdade, né? Agosto, esse mês de agosto aí bateu aí uma grande saída de já quase 12 bilhões de reais, tá? Só em um pregão a gente teve 4,7 bilhões de saída. Eu preparei aqui um gráfico pra gente, para mostrar um pouco desse fluxo de entrada e de saída de capital. A gente teve, inclusive, uma entrada recorde, né? Anteriormente, esse ano, a gente teve uma grande entrada de capital, né? 26,31 bi em janeiro, 15,40 em fevereiro, 11,60 em março, em abril, 3,18 apenas, aí quando começou a queda, né? Maio, junho, aqui julho teve quase, né, uma entradinha, e agosto não está aparecendo aqui no gráfico, mas é onde a gente teve a grande saída que eu falei de quase 12 bi de reais, tá? Então, assim, ainda é importante entender o seguinte, isso aqui é um fluxo, né? Entradas e saídas. Esse pessoal está saindo agora, mas é importante a gente entender que o saldo está positivo ainda. Ainda está positivo no ano. Então, quando sai muito assim, a gente assusta, né? Que é o vermelhinho aqui aparecendo no gráfico, mas no final a gente ainda está com uma realização aí positiva. Mas está mudando o sentimento dos investidores. O que está acontecendo é isso, né? O sentimento do investidor é de saída, de realização de lucro. Acho que tem uma questão importante aqui de entender que esse momento de juros do Brasil, né? E até do mundo, dos Estados Unidos no caso. Então você pega a tendência aí do Banco Central americano de aumentar juros, né? Então o Fed vai votar aí, a tendência é de aumento de juros, então o Brasil está buscando a redução dos juros, então esse spread, esse diferencial de juros acaba sendo pouco atrativo, diminui a atratividade do Brasil. Sim. É o que a gente sempre fala aqui no Resenha. Muitas vezes essa entrada de capital vem muito do interesse do investidor estrangeiro em ganhar aí, né, o percentual que a gente tem de juros aqui, que no Brasil é muito alto. Então, quando isso começa a ficar menos atrativo, quando nos Estados Unidos a tendência de aumento de juros e aqui no Brasil queda, o diferencial de juros faz o investidor falar, não está valendo tanto a pena ficar no Brasil e comprar um risco maior, que aqui é mais arriscado do que lá. E tem um ponto... O investidor estrangeiro ele deu um grande presente para o investidor brasileiro de bolsa no começo desse ano, porque ele tinha acumulado 56 bilhões de fluxo de entrada, como o Thiago mostrou aqui, e com esses 56 bilhões a nossa bolsa bateu mais de 180 mil pontos. Então, quando você olhava para a Bolsa Brasil e numa métrica de preço sobre lucro, que é mais ou menos a métrica de valuation que a gente usa para comparar, né, as bolsas, se estão caras ou baratas, a gente via a Bolsa Brasileira acima da média histórica, estava em torno de 13 vezes preço sobre lucro, a média histórica é 12 vezes preço sobre lucro, então ele deu a chance do investidor brasileiro que gostaria de reduzir a alocação antes das eleições, o fizesse num preço sobre lucro acima da média histórica. E desde então ele mesmo foi para trás, deu um passo para trás, o que mostra que o investidor que tinha entrado no Brasil não era um investidor de longo prazo. E não poderia ser, né? Com toda essa situação que a gente está enfrentando, sem saber quem vai ser o próximo presidente, com toda essa questão fiscal, obviamente não podia ser um investidor de longo prazo. Então o investidor entrou, não ganhou dinheiro e logo saiu para ele mesmo se proteger contra as eleições. Agora tem um outro ponto importante nesse gráfico, nessas informações, que é o seguinte... É a pressão no dólar. Porque o dólar está estranhamente comportado para um ano de eleições há muitos meses. A gente teve recentemente, alguns meses atrás, dólar lá na casa dos 5, abaixo de 5. O que acontece quando o investidor estrangeiro entra no Brasil? Para investir no Brasil, ele traz dólares, ele vende esses dólares e compra real. Então, o real se fortalece frente ao dólar, está vendendo o dólar e comprando o real. Para tirar dinheiro do Brasil, faz um movimento exatamente oposto. Vende real
e compra dólar. Então aumenta a procura por dólar, aumenta a força compradora do dólar, o dólar tende a subir. Não por outro motivo, vimos nos últimos dias o dólar voltando para cima de 5,22, o que não era visto já há algum bom tempo. Então, essa movimentação que o Thiago trouxe para a gente é muito importante também para acompanharmos o cenário do dólar. Já falamos aqui várias e várias vezes sobre dólar para vocês.